Olá, turma linda do meu coração! Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes na companhia de Jesus, na companhia dos seus amigos e principalmente na companhia daqueles que lhe quer bem e que você quer bem também. E aí, prontos para ouvir mais um pouquinho das histórias da vida de Cristo, do nosso Senhor e Salvador? Hoje é uma história muito especial, sabe por quê? Porque é uma história aonde o título dela é Jesus recebe as crianças. Hoje vai ser a história que eu vou contar de quando Jesus recebeu as crianças para poder conversar com elas. Mas antes de eu começar a nossa história, eu vou contar para vocês aqui a história de uma menina, isto mesmo. O nome dessa menina é Sara. E a Sara acordou cedo naquele dia, ela estava na maior expectativa. Por quê? Porque a princesa Kate, né, que era quem era governante lá do país onde ela mora, ia lá na sua cidade fazer uma visita. E a Sara e a sua família queriam muito conhecer a princesa, ver ela de perto. Então eles se arrumaram, saíram cedo de casa e foram rumo ao centro da cidade. Aí eles arrumaram um lugarzinho assim perto da rua principal por onde ela iria passar, para que eles pudessem ver a princesa de perto. E aí, finalmente, depois de muita espera ali, né, naquela beira de rua, a rua toda com alambrados para que ninguém ultrapassasse, né, porque é uma pessoa importante que ia estar ali na cidade. Aí, finalmente, aquele grande carro brilhante apareceu. Ai, uma grande felicidade veio no coração da, da Sara, porque ela finalmente ia conhecer a princesa. Daí a princesa acenando para todo mundo, para os seus súditos, e a Sara toda feliz acenando também. De repente, a princesa Kate quebrou o protocolo. O carro parou, ela desceu do carro e começou a saudar as pessoas. Ela foi, saudou uma senhora idosa, perguntou o nome, tirou foto junto. E aí, de repente, ela veio para o lado da Sara. A princesa lentamente veio para o seu lado e estendeu a mão para ela e perguntou: como você se chama? E aí a Sara toda tímida: meu nome é Sara Parker. Ela respondeu, tímida demais para falar: ai, mas que cabelo lindo que você tem, como é bonito os seus cachos. Depois a princesa seguiu em frente. Ai, mas o rosto da Sara ficou radiante. A princesa tinha falado com ela. Ela pensou: como pode a princesa que cuida de todo o meu país falar comigo? Se ela só fala com adultos importantes e não com a criança de 8 anos, mas ela falou comigo. E a Sara se surpreendeu por esse gesto da princesa. Mas crianças, tem alguém mais importante do que qualquer príncipe, qualquer princesa, qualquer rei aqui dessa terra que se importa com você. Tenha você 5, 10, 11, 12, 13 anos, não importa a sua idade. Esta pessoa é seu amigo de verdade e ele se importa muito com você. Para ele, você é a pessoa mais importante que existe. Você sabe quem é essa pessoa? Se você falou Jesus, é isso mesmo. Jesus, ele te ama muito e ele se importa com você. Ele criou tudo que existe no mundo, o universo, as plantas, as árvores, né, as frutas, os animais, tudo para quê? Para que você pudesse, através de tudo isso, ver a grandeza dele, o tamanho do amor dele por você. E a nossa história de hoje, ela está escrita no livro de Marcos. E está escrito bem assim, ó. E traziam-lhe crianças para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhe traziam. Então Jesus, ele já tinha atendido muitas pessoas, né? Estava ali falando do reino de Deus para as pessoas, já estava já no final do dia. E aí, as mães, os pais começaram a trazer as crianças para que Jesus abençoasse as crianças, né?
Mas os discípulos começaram a achar ruim. Psh, xô, xô, xô. Você acha que Jesus, cansado o dia todo, vai ter tempo para poder estar olhando para essas crianças? Oxi, oxi, não, afaste, afaste, afaste. Eles começaram a afastar as pessoas que estavam trazendo as crianças até Jesus. Eles não gostaram, porque para eles, Jesus estava cansado e Jesus não tinha tempo para as crianças. Porque Jesus, quando andou aqui na Terra, crianças, vocês já viram assim, quando chega, né, uma autoridade no nosso país, seja um presidente de outro país, ou um rei, ou quem quer que seja, que ele é recebido, existe o quê? Aquela monte de segurança de um lado e de outro cercando ele, para quê? Para que ninguém chegue perto, alguém com segunda intenção, faça alguma maldade com aquela autoridade. Então os discípulos eram o quê? Era a guarda pessoal de Jesus. Era ali aquele pelotão de frente que não deixava as pessoas assim, como a gente está vendo e vai ver mais para frente, porque os fariseus queriam de qualquer forma pegar Jesus em alguma atitude ou em alguma palavra errada para poder o quê? Entregar Jesus antes da hora para ser morto. Então os discípulos faziam era como se eles fossem os 12 seguranças de Jesus. Mas Jesus, quando viu aquela atitude deles de não deixar as crianças chegar perto dele, Jesus não gostou não. Olha só o que fala aqui, ó, no versículo 14 de Marcos 10. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse, Jesus ficou bravo, deixa vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus falou, vocês estão impedindo as crianças por quê? Pode trazer as crianças, todo mundo vem aqui pertinho de mim. E aí não teve aqueles pais que estavam tristes, né? Os pais começaram a ficar chateados, porque eles queriam, né, que Jesus abençoasse as crianças. E os discípulos querendo embarrear, né? Falar, não, sai das crianças, tira essas crianças daqui. Então, na época de Jesus, meninos e meninas, crianças e mulheres, eles eram desprezados pela sociedade. Era como se fosse algo qualquer, um bicho qualquer. Só era valorizado os homens adultos. Então, ali Jesus quebrou um paradigma. Ele quebrou um ato das pessoas acharem que as crianças não eram importantes, porque os adultos achavam, hoje às vezes também os adultos, acham que criança não é importante, que a opinião de criança não é importante, que os sentimentos, os problemas de criança não é importante. Mas Jesus mostrou, através dessa atitude para com os discípulos, que você, criança, é importante sim, e ele se importa com o teu sentimento, ele se importa com a tua saúde física, ele se importa com as tuas emoções, ele se importa com você, ele te ama. A única coisa que deixa Deus triste, porque às vezes você pode pensar bem assim, eu sou criança, Jesus me ama, eu posso aprontar fazer o que eu quiser. Aí tá errado, porque Jesus te ama, mas o pecadinho que tá dentro do seu coração, isso daí deixa ele triste. Ele não é que ele não se importa com você, ele se importa com você, mas o pecado que está dentro do seu coração faz com que ele se afaste de você, faz com que Jesus não tenha a oportunidade de fazer tudo que você precisa, porque ele nos deu livre-arbítrio para que nós escolhêssemos se a gente quer segui-lo, quer ser ovelhinha dele, ou você quer ser cabritinho lá no mundo, pulando, fazendo coisas erradas. Então, ele ama você, ele não ama, ele abomina, é o pecado que às vezes está dentro do seu coraçãozinho ainda. Porque em Romanos 13:23, olha só o que ele fala, ó. Porque todos pecaram e todos carecem de Deus. Então, não é porque você é criança que você não faz coisa errada. O que é pecado, professora? Pecado é tudo que eu penso, que eu falo, que eu faço, às vezes que eu vejo, que deixa o Papai do Céu triste. Quando eu penso mal do meu coleguinha, quando eu falo palavrão ou eu pego mentira, levanto falso testemunho contra um coleguinha meu, quando eu maldigo ele, o que é?
Às vezes estou conversando aqui com você e estou falando mal do outro coleguinha. Quando eu vejo lá ou na televisão ou então no celular ou jogos assim que eu sei que não é para minha idade, que não vai ter nada ali que é aproveitável para minha vida, ou quando eu pratico ações, ou eu vou lá e furto aquilo que não é meu, ou eu vou e bato no meu irmãozinho, judio do meu cachorro, tudo isso são pecados, são coisas que deixam Deus triste, porque vai contra a lei dele, porque ele é amor. E se Deus é amor, como é que eu vou maltratar o meu animal, vou maltratar meu colega, vou maltratar meu irmão, vou fazer coisas que tá dentro da palavra dele, que é errado. Então é isso que afasta a gente de Deus e que deixa triste. Deus te ama, tenha certeza disso. Ele ama você muito, 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 muito. E o amor dele é tão grande que ele o quê? Ele deu a vida dele por você ali naquela cruz. Ele deu a vida dele, mas ele ficou morto ali na cruz? Não. Ele foi sepultado e depois de 3 dias ele ressuscitou, provando para todos que ele é realmente Deus, o Filho. Então, Jesus, ele demonstra o amor dele para conosco, dando o quê? A sua vida para nós. E aí, Jesus pegou as crianças, abraçou, deu cheirinho. E aí, sabe o que ele falou para os discípulos dele? Olha só o que está escrito aqui no versículo 15, ó. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando nos seus braços, impondo-lhes a mão, os abençoou. Então, sabe o que Jesus falou para os discípulos? Vocês acham que vocês é que são bons? Bom, essas crianças aqui, ó. Se vocês não entenderem o reino dos céus como esses pequeninos, vocês não é digno do reino do céu. O que Jesus estava falando? Que se eu adulto, papai ou mamãe adulto, não entender o reino dos céus como uma criança, como você, eu não vou entrar lá. Então, eu tenho que ter, quando eu entrar na presença do Senhor, quando eu for pensar, falar ou fazer algo, eu tenho que ter dentro do meu coração a mesma pureza que você criança tem. Porque nós adultos, nós temos Deus nos deu livre-arbítrio, mas nós temos uma mania muito feia. A gente pede as coisas para Deus já com segunda intenção. Fala, ai Senhor, me dá um carro. Se o Senhor me dá um carro, eu vou fazer isso, aquilo, outro, vou passear com a minha família, vou para a igreja. Promete um monte de coisa para Deus. Então já é o quê? Uma oração com segunda intenção. E aí Deus dá o carro para mim. Aí a primeira coisa que eu faço, eu vou pegar o carro, vou acudir um vizinho que precisa, vou para a igreja para poder agradecer a Deus por aquele carro que ele me deu? Não. Ah, eu vou passear, vou pro shopping, vou fazer compra. Cadê a promessa que eu fiz? Agora você criança não. Você fala bem assim: ai Jesus, olha, eu queria tanto uma boneca, eu queria tanto um patins, uma bicicleta. O Senhor me dá? Obrigada, Jesus. E pronto. Aí você vai brincar, esqueceu daquele presente. Mas você pediu. Mas o Senhor Jesus não esqueceu daquele seu pedido que você fez. E aí, no momento certo, você ganha. Você já tinha decidido. Nossa, eu tinha esquecido que eu tinha falado. Jesus me atendeu. E você fala, obrigada, Jesus. Obrigada, papai, por ter me dado a bicicleta, por ter me dado a boneca. Você é grata. E às vezes nós, adultos, não temos a mesma gratidão, a mesma pureza e singeleza no coração que você, criança, tem. Então, Jesus nos advertiu. No livro de Mateus, no capítulo 18, os discípulos perguntam para Jesus. Ó, naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamou uma criança e a pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo, se não vos converterdes e não fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porque aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como este, a mim me recebe. Então Jesus falou, se você não tratar bem uma criança, se você não tiver o coração puro como o dela, você não vai entrar no reino do céu. Olha só como Jesus colocou nós adultos numa situação difícil. Porque muitas das vezes
nós adultos não damos carinho que você criança merece, não damos atenção que você merece, mas Jesus se importa com você. Jesus, ele te ama do jeitinho que você é. Ele não importa a sua cor, a sua raça, a sua condição social, o país onde você mora, não importa, ele está olhando por você. A única diferença quando Deus olha lá do céu para nós, Jesus olha para nós, a única diferença que ele vê é aqueles que já aceitaram ele dentro do seu coração, entendeu o sacrifício que ele fez na cruz por nós e já está lá com o coração limpinho, e aqueles que ainda não aceitaram dentro do seu coração e ainda estão com o coraçãozinho cheio de pecado. É a única diferença que ele vê. É isso daqui, ó. O coração, se já está limpo ou não. Mas, tirando isso, ele ama você do jeitinho que você é, da maneira que você é. Olha só o nosso versículo de hoje, o que Papai do Céu está falando para nós. Que é o Marcos, capítulo 10, e o versículo 14, que foi o que acabei de ler, ó. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraçais. O que é embaraçar? É impedir. Porque dos tais é o reino de Deus. Então, o reino de Deus, o céu, é de vocês, crianças. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa linda! A partir do momento que você coloca Jesus dentro do seu coração, convida ele para morar no seu coração, você já tem direito a morar no céu. E eu, professora Esther, que fique esperta, porque se eu não tiver meu coração puro, limpo como o seu, eu tô perdida. Eu tenho que, me adequar aos padrões de Deus. E qual que é o padrão de Deus? Ter o coração puro, limpo, alegre, feliz, perdoador, assim como você, criança. Que coisa maravilhosa. Então, não aceite que ninguém fale que você é bobo, que você é burro, que você é imbecil, que você é idiota. Você fala, não, pode parar, para aí. Porque eu sou criatura de Deus, eu sou propriedade exclusiva de Deus. E Ele me ama e eu sou como ele. Então, não aceito que você fale assim comigo desse jeito. Não aceite que ninguém te humilhe, porque para mim, adulta, entrar no céu, eu tenho que ser como você. Tá bom? Olha só, a professora Esther trouxe aqui uma musiquinha que fala sobre esse grande amor de Deus por vocês. Olha, é bem assim, ó. Cristo sente amor por mim, com certeza eu creio assim. Por amor de mim morreu, vive está por mim no céu. Cristo me ama, Cristo me chama, Cristo proclama tão grande salvação. Cristo tem amor por mim e se fez meu Salvador. Hoje ainda tem prazer em crianças receber. Cristo me ama, Cristo me chama, Cristo proclama tão grande salvação. Por gozar seu rico amor, quero amar meu Salvador e a todos vou falar que ele veio me salvar. Cristo me ama, Cristo me chama, Cristo proclama tão grande salvação. Então, ele te ama, ele te chama, ele quer ser seu amigo, criança. Não deixe nunca ninguém falar que você não vale nada, que você veio ao mundo assim e não tem valor, porque para Jesus você tem valor. Agora eu vou fazer uma oração e eu quero que você ore junto comigo. Se você já tem Jesus no seu coração, maravilha! Tenha certeza de que ele está aí do seu lado fazendo companhia. Agora, se você ainda não entendia que você é criatura de Deus, mas que a partir do momento que você convida Jesus para entrar no seu coração e que você entende que ele morreu na cruz para perdão dos seus pecados, mas foi sepultado e depois de 3 dias ressuscitou para te dar a salvação, então você agora vai orar junto comigo para que Jesus entre no seu coração e te ajude a fazer o que é certo, tá bom? Vamos lá?
Querido Jesus, muito obrigado pelo Senhor ter dado a sua vida por mim ali naquela cruz. Senhor Jesus, eu te peço também que eu não sabia até agora que para que eu possa ir morar no céu, eu tenho que te aceitar no meu coração. Então, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Vem morar no meu coração, me ajuda a fazer o que é certo. E muito obrigado pelo Senhor ter tomado todo o castigo pelo meu pecado ali naquela cruz. Papai, venha ser meu amigo, me ajuda a fazer o que é certo. Amém. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um beijo, tchau, tchau. Não se esqueça de entrar no nosso canal Virtude Kids e Teens. Inscreve-se lá, aperta lá o sininho na opção todas, porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai te notificar. Curte, comenta, compartilha com seus amigos, com seus coleguinhas essa verdade maravilhosa que Jesus te ama e a professora Esther também. Tchau, tchau.